Fala, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô começando um vídeo aqui diferente com vocês, né? Tá estranho? Cenário branco, Edson? Que coisa é essa? Gente, eu não tenho meu cenário, né? Vocês sabem que eu comecei há pouco tempo no YouTube. Mas, gente, hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho super interessante, porque eu tô descentralizado da imagem, gente. Porque eu vou começar a colocar imagens aqui do lado aqui, explicando alguns pontos, valores e tudo mais, tá? Com relação a gastos de obras, tá? Então o que eu vou falar? Custo de obra. Edson, pelo amor de Deus, quanto que custa uma obra? Quanto que eu vou gastar numa reforma? Nesse vídeo vou explicar isso daí. Então se você acabou de entrar nesse vídeo aqui, não saia, curta, comenta. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar para você que está reformando, pense em reformar ou pense em construir. Ah, então você não vai falar para o construtor, a pessoa, o empreiteiro, o engenheiro. Gente, não vai ser o vídeo voltado a isso, mas eu tenho certeza que alguns pontos aqui vai ajudar vocês, tá? Hoje eu tô com o iPad aqui na minha frente aqui, tô falando com vocês, acredito que a câmera não vai pegar o iPad, mas vai ser super interessante esse vídeo, então não saia, curta, comentem, vamos lá. Gente, então vamos lá. O que é custo de obra? As pessoas hoje em dia, gente, não só hoje, mas há muito tempo, custeia a obra por metro quadrado, né? Pô, Edson, mas é o mais praticado no mercado. Gente, mas nem sempre é o mais praticado no mercado, é o correto, tá? Então assim, então que base eu tenho que seguir? Gente, tem vários fatores que enquadram em valores, mas hoje eu vou deixar dois exemplos aqui. Eu trabalho com a área residencial, então esse vídeo aqui é voltado 100% a residencial. Ah, mas eu faço ponte, eu orço fachada de prédio, impermeabilização de condomínio. Gente, não é esse vídeo, então esse vídeo não é para você. O vídeo aqui é para quem quer construir, quer reformar a sua casa, onde você mora, onde você reside, onde sua família convive. Legal? Então, vamos lá. Gente, custo de obra, tá? Tem dois tipos de custo de obra, gente. O custo de reforma e o custo de obra do zero. Então, qual é a diferença desses valores? O custo de obra, gente, do zero é uma coisa, de reforma é outra. Por quê? Gente, obra do zero literalmente é uma folha em branco. Você tem um terreno com uma determinada topografia, tá? E ali você vai construir sua casa. Então ali você tem uma folha em branco. Você pode, lógico, a prefeitura da sua cidade exige alguns recursos. Frontal, lateral e fundo, né? Exige esses recursos. Tirando esses recursos, que é padrão de cada cidade, você tem a sua casa e você pode construir da sua forma. Então por que o custo de uma obra do zero é um e a reforma é outro? Exatamente por isso. Por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer uma casa do zero e deixar ela ao ponto de não moradia, vamos dizer assim, mas de entrar, a pessoa entrar e lá já começar a usufruir da casa de uma certa forma. Por exemplo, tá? Vou colocar aqui gente, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje no Brasil é de classe média para baixo. Não vou colocar classe alta. Porque classe alta o cara já entra com a casa literalmente pronta. Muitas vezes só entra com a roupa do corpo, tá? Mas vou colocar de classe média para baixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá, contratou o profissional, o arquiteto, o engenheiro, calculou tudo, fez a obra, legal. Eu vou colocar uma imagem aqui, gente, até conforme essa imagem que eu tô colocando aqui no vídeo. Se vocês estão olhando aqui, tá vendo que essa obra aqui, um exemplo que eu estou dando para vocês, pode ser que tenha bancada, mas não tem móveis planejados, não tem móveis soltos, não tem nada ali que você já consiga usufruir daquele móvel, tá? Então vamos lá, vamos colocar os números aqui. Então quanto que eu gasto, pelo menos, para pegar uma casa e chegar nesse nível aqui? Gente, não é a forma correta de quantificar uma obra. Mas vamos balizar pelo que todo mundo conhece do mercado. O metro quadrado não é uma referência, mas é uma base. Então, quanto que custa? Vamos supor, para chegar nesse nível aqui de obra,
Gente, esse nível de obra aqui, o cara vai gastar pelo menos, fora o terreno, fora projeto, uns R$ 2.500 o metro quadrado, pelo menos, para começar, tá? Isso daí. Tá, Edson, como que eu calculo isso? É só área construída? Não. Tem todo o entorno, gente. Então, assim, pode ser, então, é proporcional? Sim. Por exemplo, é R$ 2.500 para você fazer a área coberta, que é a área de convivência. Porém, isso varia muito. Isso daí a gente começando, tá? R$ 2.500. Isso são valores de praticamente Minha Casa Minha Vida, tá? Se eu achar alguma imagem de como que é uma casa, minha vida, vou colocar aqui do lado, tá bom? Se não aparecer, porque eu não achei, mas para vocês verem o padrão que é Minha Casa Minha Vida, tá? Então começa a partir de 2,5. Qual é o preço, o valor praticado em mercado, gente? É R$ 3.000 o metro quadrado, tá? R$ 3.000 para um cliente final. Pô, Edson, eu sou construtor. Cara, aí são números totalmente diferentes que a gente usa outros fatores. Mas vamos falar aqui para o cliente final. Você que agora quer construir sua casa, Edson, então eu tenho aqui um terreno de 5 por 25, eu sei que eu consigo fazer uma casa de 150 metros, então eu, pelo menos aí, eu vou gastar uns 450 mil na minha casa, 500 mil, exatamente, para chegar num ponto de casa ou com alvenarias pronta. Eu chamo de acabamento cinza, não é cinza, gente, porque não tá só no reboco, mas eu chamo de acabamento cinza, tá? Sem planejado, sem nada, tá? Então, isso é a diferença de um custo de uma obra do zero, tá? Para uma obra, agora que eu vou falar de reforma. Agora vamos pro lado da reforma, gente. Pô, moro em São Paulo, comprei um APzinho, 100 metros quadrados, é um apartamento aí de seus 20, 30 anos, quero reformar. Quanto que eu vou gastar? Pelo menos, quase, praticamente o mesmo valor, gente. Uma reforma não sai também por menos de R$ 3.000. A reforma não sai por menos de 3 mil. É impossível, verdade, gente. Parte interna de uma casa é um absurdo. Dependendo do nível que você vai reformar, 3 mil não dá nem para colocar, chegar na parte de revestimento. Ah, eu quero colocar climatização em todos os quartos, forro com isolamento acústico, persianas com automação, isso tudo você vai usando na base. Vai gastar dinheiro? Vai. Então vamos supor, R$ 3.000, eu vou ver se eu achar uma imagem, gente, vai chegar num apartamento, mais ou menos nesse nível que tá aqui, ó. Vou estar colocando aqui a imagem do lado aqui, vou ver se eu acho, mas vai chegar nesse nível aqui. Tá, partir de R$ 3.000. Gente, quando você vê aqueles apartamentos reformados, que parece uma novela, parece aqueles cena de filme, gente, apartamento desse importe, pelo menos hoje em dia aí você vai colocar R$ 5.000 o metro quadrado. Estão falando valores altos, você está falando, Edson, então peraí, um apartamento de 100 metros quadrados, R$ 5.000, eu vou gastar pelo menos uns R$ 500.000. Eu falei, vai. Isso na reforma de um apartamento, tá? Por que eu estou citando isso daqui, valores assim, nossa, isso daqui é fora da realidade, tá? Porque, gente, existem vários padrões, tá? Então, eu falei aqui de valores altos. Pode ser que para você seja, pode ser que para você não seja, ou você já fez alguma reforma, já construiu alguma coisa e já sabe desses valores. Então, eu vou mostrar para vocês os padrões, gente. Eu, como profissional, determino 3 padrões. Eu não faço Minha Casa Minha Vida, então nem considero esse padrão. Então, vou pular Minha Casa Minha Vida. Vou pro tradicional, que eu acho que é a maioria do mercado. Então, eu considero um classe B, né, para uma reforma que eu vou colocar aqui do lado, isso é um classe B, um classe A, que eu também vou colocar aqui uma imagem aqui de uma reforma classe A, e uma classe A+, ou Plus, ou 2A, enfim, um A+, ou A+, que eu, ao meu ponto de vista, não sei o seu, mas o meu são esses. Esses são os 3 padrões que eu sigo, tá? Esses valores que você acabou de falar, considerem qual? Todos os valores que eu acabei de falar, gente, é no classe B, tá? O de entrada. Então, hoje, gente, aí você fala, pô, mas esse modelo que você mostrou aqui pra mim é mais ou menos a minha casa, ou o que eu desejo. Então, esses números que você me falou, é isso? É. Gente, eu já fiz reformas de clientes em bairros nobres,
que, vou dar um exemplo para vocês. O imóvel custou R$1.800.000. Vamos colocar números redondos? Custou R$2 milhões. R$2 milhões esse imóvel desse cliente. E ele reformando, aí na reforma ele quantificou que ele falou que ia gastar 1 milhão. Gente, ele ia gastar 50% do valor do imóvel na reforma. E assim, do decorrer da obra ele começou a ver que ele queria trocar as esquadrias, que ele queria colocar um sistema de automação, que ele queria fazer um tipo de marcenaria totalmente diferente, usando folhas de madeiras naturais. Então isso foi encarecendo. Resumindo, gente, essa reforma que no começo, pelo cliente, ele queria gastar 1 milhão, acabou gastando 2. Então, isso é um exemplo. Ele acabou de sair usando uma reforma, gastando 2 milhões, comprou um apartamento por 2 milhões e gastou 2 milhões na reforma. Então, ele gastou literalmente um outro apartamento dentro do apartamento dele. Ele pagou 2 apartamentos. Aí você me pergunta, esse valor retorna? Gente, são vários fatores para saber se retorna ou não. Sinceramente, 90% das vezes não retorna. Isso daí é um investimento do cliente, é um gasto dele que normalmente acaba não tendo o devido retorno. Ele injetou 4 milhões naquele imóvel, com certeza na hora que ele for vender ele vai ganhar, vai receber uma parte desse valor, sim, mas a probabilidade é que, tipo assim, em vez de ele receber, vamos supor aqui, tô chutando números, tá, gente, nesse ponto, ele receber 4 milhões, ele vai receber 3,5 ou até 3. Então, assim, praticamente meio milhão a 1 milhão ele perdeu. Por quê? São gostos específicos. Ele fez uma reforma voltada para ele, não para um público de venda, que são outro tipo de reforma. Beleza? Então, o que eu falei, gente, aí o que muda também nesses valores, tá? Mas antes, eu falei de apartamento. E casa, Edson? Então, peraí, Edson, você falou para mim que eu pelo menos ali vou gastar no mínimo R$2.500, certo? Numa casa, num terreno de 5 por 25, por exemplo, que nem lá em Guarulhos, onde eu moro, tá? Na cidade de Guarulhos, os terrenos são muito padronizados de 5 por 25, então eu vou gastar 2,5 por metro quadrado. Essa casa já se torna apta para eu morar? Não. Falta todo os bancadas, móveis, tudo lá dentro. Então, peraí, Edson, quanto que eu gastaria mais para fazer isso? Gente, mais pelo menos R$2.500. Nossa, Edson, então peraí, eu vou fazer uma casa do zero, num terreno X, na rua, eu vou gastar no mínimo R$5.000 por metro quadrado? Sim, no mínimo, gente. Isso daí você tem que ser muito controlado para chegar nesses números. Então, o que isso quer dizer? Então, uma casa de pelo menos 150 metros quadrados, facilmente ele vai gastar R$750.000, tá? Bem próximo disso, tá? Muitas vezes, gente, passa fácil, porque dependendo do nível do revestimento que você vai colocar, porque o que determina muito o valor final, gente, o nível de acabamento. Por exemplo, você vai comprar uma janela. Você comprou uma janela, tem uma janela que pode custar R$1.000 e tem a janela que pode custar R$10.000. E tem no meio do caminho. Tá bom, você colocou a de 1.000, legal, atende as necessidades, maravilha. Não, você colocou a de 10.000, então se na sua casa vão 5 janelas de R$10.000, são 50 mil só de janelas, que é as famosas esquadrias, tá? Mas o que isso acaba interferindo, né? Então vamos lá, já falei para vocês, diferença entre uma obra do zero e uma reforma. O valor mínimo de uma obra do zero e uma obra mínima de uma reforma. Por que eu coloco mínimo, gente? Eu não coloco máximo. O céu é o limite quando se trata de reforma. Reforma é uma bola de neve que cresce muito fácil. Porque o nível de acabamento hoje em dia, gente, tem coisas, você pode pagar R$2, R$3.000 num fogão, quanto você pode pagar 50, R$100.000. Então, gente, é muito relativo. Então, sempre eu tô colocando aqui para vocês o mínimo. Eu tenho muito para vocês que muita gente vocês vão se assustar. Por que eu vou falar isso? Você vai descobrir lá no final. Mas, continuando. Falei para vocês os custos padrão. E esses valores, Edson, impacta no tempo de obra? Sim, impacta no tempo de obra. Por que impacta no tempo de obra, gente? Porque, pensa comigo.
Eu vou fazer uma obra padrão, uma reforma. Ah, tá, eu vou lá, eu fiz a reforma, eu coloquei no período de demolição 2 pedreiros, 3 ajudantes, 5 pessoas trabalhando na obra. De acordo com essa verba que eu determinei ali de gastar em torno de R$3.000 no mínimo por reforma. Ah, então a minha reforma do meu apartamento de 100 metros quadrados, do começo ao final vai gastar quanto? Provavelmente, vamos supor aí, se for, estou fazendo pela minha equipe, uns 4 meses, tá? Ah, Edson, é possível fazer em menos tempo? Com certeza, é possível. Edson, consegue fazer pela metade do tempo? Sim. Então, por exemplo, Edson, para isso, se dobraria a equipe? Não, gente. Para isso, eu triplicaria a equipe. Então, vamos lá. Se o apartamento de 100 metros quadrados, você quer que ele seja reformado em 2 meses e o padrão é 4, de 4 a 5, você, Edson, então, ao invés de eu te pagar R$300.000 para você fazer a reforma do meu apartamento, eu vou ter que te pagar 600? Não, você vai ter que me pagar 900. Nossa, Edson, mas por que essa diferença? Porque, gente, as pessoas pensam que quanto mais gente na obra, mais acelera. Pelo contrário, gente, quanto mais gente na obra, mais a probabilidade de acontecer erros. Você tem muito mais mãos para você avaliar. Então, você tem muito mais frente de trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. Então, para não acontecer esses erros, você tem que ficar com muito mais atento àquilo, você tem que ficar com mais gente observando, analisando, coordenando. Então, assim, também tem teto mínimo, gente. Porque um piso, ele tem um tempo de cura. Uma pintura tem um tempo de cura. Uma bancada tem um tempo de execução, tempo de corte. Então, tudo tem seu determinado tempo. Você consegue diminuir até de uma determinada forma. Menos do que aquilo, você já não consegue fazer mais. Isso nos padrões de métodos construtivos de hoje, que ainda no Brasil é o método mais antigo. Areia, bloco, cimento, no máximo um gesso liso, uma paredinha de drywall, um forro de drywall. Então, seguindo esses padrões, tá bom? Tá, Edson. E eu assim, eu fiz dessa forma, cheguei nesses valores, legal. Então, o quanto que custa isso no final? Por exemplo, como assim, Edson? Como custa isso lá no final? Porque as pessoas pensam o seguinte, gente, você vai começar a obra, você vai começar gastando bem baixo. Que você vai gastar o quê? Areia, vamos colocar uma casa do zero, você vai começar a gastar areia, cimento, madeira, ferragem e concreto. Então você vai começando gastando pouco, teoricamente. Quando você começa a montar a fundação, a estrutura, já começa a curva começa a subir. Aí o que acontece? Isso acontece muito na construção civil. Você começa parado ali, ela sobe um pouco, né? Devido à estrutura, daqui a pouco ela desce, porque você está no período de alvenaria. Aí as paredes, fazer levantamento de blocos ali é barato, então aí o custo desce. Aí você vai começar a fazer esgoto, a parte de infra, aí já começa a subir de novo. Aí ele já começa a subir, aí acabou essa parte toda de infra que vai colocar toda na parede, já vem reboco, aí desce novamente. Aí daqui a pouco, gente, vai dar um ápice nessa tabela. Esse gráfico vai lá em cima. Por quê? É a hora de acabamento. Aí, gente, é aonde você começa a gastar. Porque você, logo no começo, você tem que se controlar. Porque você acha que assim, não, a obra tá ficando barata, eu achava que eu ia gastar tanto, e vamos supor, eu achei que eu ia gastar R$600.000 nessa casa e até agora eu só gastei 100. Então vamos melhorar essas coisas. Não, gente, na hora de chegar no acabamento é onde vai doer, o bolso. Porque as pessoas não dão os devidos valores, por exemplo, quando chega esquadrias. Janelas e portas, gente, pensa que não, é caríssimo, tá? Uma casa hoje em dia aí de 3 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, essas coisas, uma casa. Tô falando uma casa aqui no exemplo, gente, de esquadrias. Você vai gastar pelo menos aí, gente, uns R$25.000. Esquadrias medianas, esquadrias boas, é de 40 mil para cima, tá? Isso, uma casa, novamente, de 150 metros quadrados, uma casa em bairro, casa normal. Se for para um apartamento, aí você tem que seguir o padrão do prédio. Se você for ter que trocar as esquadrias, você tem que seguir um método de fachada, porém modernizando as esquadrias suas. Então já é outro valores que sim, facilmente vão passar de 50 a 60 mil reais tranquilamente em termos de esquadrias. Então
É um custo alto, tá? E aí, por que eu tô dando esses exemplos? Para você se controlar e chegar lá no final com esse número. Porque esse gráfico ele vai fazer muito isso. E quando chega na parte de acabamento, ele sobe. Mas ele sobe de uma forma que no mês passado você estava gastando mensalmente ali 40, 50 mil, no mês seguinte você vai gastar 200. Então é onde muitas vezes as obras param, que as pessoas descapitalizam devido a esses problemas, tá? Mas enfim, gente, com relação a custo de obra do zero é isso. De reforma, mesma coisa, gente. Período de demolição, as pessoas falam assim, tô demolindo, tá saindo barato, agora eu só tô colocando caixinha, só tô passando caixinha, que eu falo é colocar a instalação as caixinhas de iluminação, tomadas, interruptores. Eu tô passando só cano, então não tô gastando muito, então vamos já melhorar isso. Gente, se controla, porque um apartamento, diferente de uma casa, ele não tem área externa, porém, por ser um apartamento e ele tem as áreas muito compactas, muito pequenas, normalmente você vai ter que fazer todo o móvel planejado. Você não tem a possibilidade de numa loja de móveis prontos e comprar. Vou dar um exemplo aqui, eu não estou fazendo merchan para ninguém, mas uma Casa do Bahia, uma Marabras da vida. Você não tem como, sei lá, comprar um guarda-roupa e colocar lá, porque normalmente não cabe. É muito sorte sua se você conseguir comprar um guarda-roupa que atende às suas necessidades e cabe naquele vão específico daquele quarto, naquele apartamento. Então, provavelmente você vai fazer todos os móveis planejados. E o móvel planejado, gente, é uma segunda reforma. Vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, tem um apartamento de 100 metros quadrados. Edson, você falou pra mim que eu vou gastar 300 mil no mínimo. Vamos colocar aqui esse mínimo, tá? Então, quanto que eu vou gastar mais ou menos de civil? Que até a parte de pintura, deixar essas paredes assim, branquinho, pronto, para receber parte de bancadas imóveis. Pelo menos 200 mil, gente. Em torno, mais ou menos, de 180 a 200 mil reais. E os outros 100 mil, Edson? Os outros 100 mil é só de móveis planejados, tá bom, gente? Nossa, Edson, então 100 mil eu vou gastar só na parte de móveis planejados, mas aí a casa fica pronta. Não, fica pronta. Falta eletroeletrônico, eletrodomésticos, sofá, móveis soltos. E aí, gente, é onde você começa também outro gasto. Só que esses custos, gente, eu acho que fica para outro vídeo, tá? Eu acho que eu não vou chegar tão profundamente dentro desses valores, porque aí interfere de muitos fatores, tá? Mas, pra tá quase encerrando aqui o vídeo, o que eu vou falar para vocês aqui, vou dar alguns exemplos aqui. Revestimento, gente, porcelanato, hoje em dia, normalmente, as pessoas só colocam 80 por 80 e daí para cima. Um porcelanato 80 por 80, gente, hoje está custando o metro quadrado desse porcelanato, eu estou falando com vocês aqui, vendo aqui na tela, em média, de boa qualidade, R$180 o metro. Os valores mais baratos, tá, gente? De boa qualidade, que eu vou ver aqui, eu vou pegar, tirar um print e colocar aqui do lado aqui, qual o revestimento que eu tô falando de 80 por 80, tá? Esquadria, gente, vou pegar aqui um modelo de as esquadrias padrões de mercado, não vou colocar mandado fazer. Vou colocar aqui dois exemplos. Agora, de uma janela aqui do lado, o modelo da janela e o valor aqui embaixo, tá? Para vocês verem quanto que ela custa uma janela, tamanho padrão de 1,50 por 1, tá aqui do lado, tá? Isso, um modelo simples, gente. E uma porta de fachada da sua casa, uma porta ali de madeira que você costuma colocar na entrada da sua casa, normal, tá? Hoje, normalmente, umas portas tem 1 metro por 2,20 de madeira maciça, tá? Então, vou colocar essa daqui, que normalmente hoje sempre usa as pivotantes. Tá aqui o modelo da porta e aqui embaixo vai estar o preço de quanto que custa essa porta, tá? E por último, gente, que é a cereja do bolo, que ninguém fala e ninguém consegue quantificar: projetos. Gente, pelo amor de Deus, projeto tem o seu custo e não é um custo alto. Por exemplo, é lógico que tem gente, desculpa a palavra, que se prostitui. É ridículo falar essa palavra, mas é a verdade, gente. Ela se vende. Ela não faz um serviço. Ela dá um serviço para a pessoa. Tá? Hoje em dia, gente, eu sempre balizo por um determinado ponto. Uma obra, o projeto é proporcional, o projeto arquitetônico, ele é proporcional ao valor da obra. Por quê? O valor da obra determina a quantidade de nível do projeto. Por exemplo, você vai fazer
reforma de um apartamento, vamos lá voltar, de 100 metros quadrados. O metragem pra gente é irrelevante de quantos metros tem o apartamento, com relação ao projeto. É lógico que vai fazer parte da conta, mas é um dos fatores, não o principal. Que as pessoas orçam um projeto, por exemplo, eu cobro R$60 o metro quadrado do projeto. Então, se minha casa tem 100 metros quadrados, eu vou cobrar de você R$6.000. Gente, isso é ridículo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente na nossa empresa já pegamos projeto de 100 metros quadrados que saiu muito mais caro do que um projeto de um apartamento de praticamente quase 300. Por quê? O nível de detalhe era muito grande. Tinha muita 3D, tinha muita automação, muito ponto de iluminação, a marcenaria e marmoraria era extremamente detalhada, então determinou muito tempo. Mas vamos lá, eu vou dar uma conta aqui, vocês gostam de conta? Por cima, então vamos lá, em proporção. Então eu pego um apartamento de 300 metros quadrados, de R$300.000 que eu vou gastar nele, o projeto vai gerar em média de 3% do valor do imóvel, da reforma. Não do imóvel, da reforma, gente, peço desculpa. Então, peraí, pelo menos para começar. Então, um projeto arquitetônico vai começar nesse valor, tá? Mas esse é o preço praticado no mercado? Não sei, gente, tô falando do meu. Muita gente pratica de uma forma, tem gente que cobra por metro quadrado, tem gente que cobra por proporção ao valor do projeto. Eu tô dando... O meu, são vários fatores que eu considero. Então, assim, você pode chegar, você, cliente, que tem um apartamento de 100 metros, outro chegar com 100 metros, os dois imóveis, um custar, vamos supor, R$15.000 para eu fazer esse projeto e esse daqui me custar 10. Mas são apartamentos do mesmo tamanho, Edson, porque esse teve mais complexidade e esse não. Então, isso daí interfere, gente. Então, projetos arquitetônicos tem que tomar cuidado nesses detalhes. Então, vamos lá, gente, voltando. 3%, Edson, então... 1% de 300 mil é 3 mil, então pelo menos eu vou gastar R$9.000 no projeto? Sim, começa em R$9.000. Aí vai de acordo com o que você deseja naquele projeto, que tenha detalhado, se tem muitas imagens, e aí o valor vai subindo, tá? Eu nunca tive ainda projeto desse tamanho, mas já teve amigos meus que fizeram projetos para casas de clientes que custaram mais de R$50.000 o projeto arquitetônico, tá? Não é todos, é só o arquitetônico, porque ainda tem projeto elétrico, hidráulico, estrutural e telecomunicações e muito mais, até de automação. Então, gente, dependendo do nível de obra da sua casa, o projeto também sobe drasticamente. Eu tô dando o arquitetônico porque hoje o arquitetônico ele é o de entrada que atende a grande maioria das pessoas. Então, seguir nesse parâmetro, tá? No mínimo 3% do valor do projeto. Pô, Edson, aqui na minha cidade eu não consigo cobrar. Gente, aí é de cada um. Vocês têm que analisar os seus custos. Eu tô dando um exemplo por mim, na minha empresa. Hoje a minha empresa é estabelecida aqui no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Então, tô colocando meus custos mínimos, passando para vocês e passando com relação aos custos daqui da minha região, tá? Então, eu moro em Guarulhos, esses valores que eu falei para vocês é praticado aqui nessa região, tá? E todos eles que eu citei para vocês são mínimos. É possível fazer por menos? É. Por exemplo, eu sou um construtor, trabalho para cliente final, mas também tenho o meu setor de investimentos. Se eu vou fazer investimento, eu uso outros artifícios, gente, e sim, o preço de construção cai vertiginosamente. Uma reforma também cai drasticamente. Mas por quê? São estratégias diferentes, são métodos diferentes. Então, assim, estou falando para você, cliente final, você que chegou até aqui e quer saber como que chega nesses números, por que chegaram nesses números, tá? É para você, ser cliente final. Então, esse vídeo não é muito para o cara que quer investir, ou o cara que quer só comprar lá o terreno e ter uma renda passiva. Não, isso daqui é para você, eu vou reformar, quanto que custou. Então esse vídeo foi voltado para você, tá, gente? Mas não acabou aqui. Eu espero ter ajudado para vocês. Aqui do lado, gente, vai aparecer o card. Clica lá, que eu vou mostrar no próximo vídeo aí como que faz para ter uma obra sem dor de cabeça e sem problema. É possível? É possível.
nesse vídeo aqui do lado. Vocês vão lá, vocês vão saber por quê. Então, aguardo vocês. Vamos lá, até o próximo vídeo. Valeu!